queria chamar o pastor Diego. Antes de passar a palavra, tá orando novamente com ele. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida do Diego. Esse rapaz que eu vi crescendo, ó Deus, e ao longo desses tempos a gente viu a sua vocação na vida dele, ó Pai, o seu chamado. Que o Senhor possa, Deus, estar continuando com ele, dando sabedoria. Por um tempo ele vai estar servindo em missões, ó Pai. Louvamos, ó Pai, por isso que o Senhor colocou no coração dele, chamando ele para o campo missionário, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, estar protegendo ele lá na Bahia, ó Pai. E que ele continua sendo esse servo que tem sido útil na sua obra, ó Pai. Seja com a mensagem que o Senhor vai estar trazendo através da vida dele, que almas sejam convertidas a Ti aqui, ó Pai, que ele apenas seja um instrumento em suas mãos, ó Deus. É tudo isso que eu lhe peço e agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Muito bem, o pastor pediu para que eu pregasse hoje, então eu estou aqui. Gostaria então de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Como falei então, fiquei sobre a responsabilidade hoje de trazer a palavra aos irmãos. Desde já agradeço as orações de todos pela minha vida. Então vamos ao texto de Mateus capítulo 4. Todos acharam? Amém? Então diz assim, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Bom, meus irmãos, gostaria então de compartilhar esse texto com vocês. É um texto que eu tenho pensado, meditado, lido há algum tempo, e Deus me conduziu a compartilhar então esse trecho das Escrituras com os irmãos nessa noite. É interessante que esse texto ele é bem pertinente para cada um de nós, porque ele trata exatamente sobre o tema tentação. E eu creio que todos nós aqui que somos crentes, ou não, todos nós aqui somos tentados todos os dias. Tentados a olhar, tentado a falar, tentado a pecar. De alguma forma ou outra, a Bíblia fala que o diabo, o inimigo das nossas almas, nos tenta e nos seduz e nos engana. E nós vemos aqui a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo sendo tentada pelo próprio diabo. E é interessante que no versículo 1, o texto fala que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Deus o levou ali ao deserto para ser provado, porque o papel de Deus ali, levando Jesus Cristo ao deserto, era mostrar que verdadeiramente ele era filho de Deus, sem pecado algum. Deus teve esse propósito para com Cristo. Apesar de quem o tentou, o texto fala no versículo 1, ele foi tentado pelo diabo. E o diabo, diferente do propósito de Deus, o propósito do diabo era desqualificar Jesus da sua missão como Messias.
Porque afinal de contas, se Jesus pecasse, ele não poderia salvar ninguém, porque se faria um pecador e também necessitaria de um Salvador. E é interessante quando nós percebemos a palavra de Deus e olhamos para as Escrituras, a gente percebe e vê que o diabo, da mesma forma como lá no Éden, tenta Jesus aqui. O primeiro Adão, ele foi tentado e foi reprovado. Mas agora o segundo Adão, Jesus Cristo, seria tentado da mesma maneira, nas mesmas áreas. E será que Jesus foi aprovado? Diferente de Adão, como Jesus Cristo negou a tentação? Como que ele combateu a tentação? Como Jesus venceu as tentações aqui, diferente do primeiro Adão que caiu e foi reprovado? Bom, meus irmãos, além disso, no versículo 2, o texto mostra que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Teve fome. Isso mostra a humanidade de Jesus aqui. A tentação, é interessante percebermos isso, que ela vem nos momentos mais esplêndidos da nossa vida. Às vezes a gente acha, porque eu estou longe de Deus e estou sendo tentado. Não. Pela palavra e olhando para a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que nós somos tentados a todo momento. E Jesus aqui, ele tinha acabado de sair de uma experiência gloriosa, que foi qual? Olhando para o capítulo 3. Jesus foi batizado. Jesus foi batizado. E ali acontece algo maravilhoso com Cristo. Não é? O Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e uma voz do céu dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Então Jesus saiu das águas do batismo para o fogo da tentação. Ele saiu da glória ali da presença de Deus para a solidão no deserto, para ali ser provado e tentado pelo diabo. E na nossa vida não é diferente. Somos tentados a todo momento. Seja na igreja, seja na escola, seja na faculdade, seja em casa, seja dirigindo, a tentação nos cerca. Ou procede de nós mesmos, como o Tiago fala, da nossa própria cobiça, ou o diabo, de alguma forma, nos seduzindo para fazer de nós crentes infrutíferos, crentes deprimidos, crentes que estão numa tristeza sem fim, porque vivem continuamente caindo em tentação e em seus pecados. A tentação não para. Até mesmo quem prega é tentado. Ou quando você está cantando, você é tentado a pecar no culto. Não é assim? Meus irmãos, e é interessante que Jesus estava jejuando e orando durante 40 dias. Espiritualidade total aqui. Ele deixou de ser tentado? E é interessante também que em Lucas fala que as tentações aconteceram não só depois dos 40 dias. As tentações aconteceram durante os 40 dias. E lá em Lucas fala que, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Por isso, eu queria compartilhar com os irmãos 4 áreas que o diabo aqui tenta o nosso Senhor Jesus Cristo. E como Jesus Cristo combateu essas tentações. A primeira delas está no versículo 3, que diz assim: "Então, o tentador, aproximando-lhe, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Primeira área que Jesus foi tentado aqui, meus irmãos, e é uma área que também nós somos tentados, foi a respeito da sua identidade. O diabo começa assim, dizendo para Jesus: "Se tu és filho de Deus", ou seja, colocando em xeque se realmente Cristo era filho de Deus ou não. Quem Jesus era? Quem ele era? E essa tentação, é muito importante a gente reparar isso, ela está totalmente ligada ao capítulo anterior. Porque no batismo de Jesus, Deus ele traz uma palavra de confirmação ao Senhor Jesus Cristo, dizendo o quê? "Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer." E o diabo já não perdeu a oportunidade e colocou em xeque a filiação de Jesus Cristo, dizendo o quê? Se realmente tu és o Filho de Deus, e aí lança outra tentação para ele. Jesus não foi só tentado aqui sobre a sua filiação, sobre se verdadeiramente ele era filho de Deus ou não. O diabo tentou Jesus Cristo, colocando em dúvida aquilo que Jesus Cristo era, a sua identidade, ao longo de todo o seu ministério. Por que isso? Porque a doutrina da filiação de Jesus Cristo, Cristo como Filho de Deus, é o alicerce da vida cristã. É o alicerce da doutrina cristã. Por quê? Se Jesus Cristo não é Filho de Deus, ele pode nos salvar? Ele não é Deus.
E nós vemos isso durante todo o ministério de Jesus. O diabo, por meio de boca de pessoas, ou diretamente, como nós vemos aqui, tentando colocar em xeque, em dúvida, se realmente Cristo era o Filho de Deus. Se você reparar ao longo de toda a história da igreja, uma das doutrinas, que é o alicerce da nossa fé mais atacadas, mais que sofreu heresias ao longo da história, foi qual? Cristologia. Doutrinas que falam que Jesus não é totalmente Deus, Jesus é meio humano, meio Deus, mas totalmente Deus, não. Jesus não é filho de Deus, ele é filho de Deus como a gente é aqui. Ou seja, por trás de tudo isso, o diabo sempre colocando em xeque o alicerce da nossa fé. Cristo é o Filho de Deus. Lembra que Jesus perguntou para os discípulos? Discípulos, quem que o povo vai estar falando que eu sou? Jesus já estava ali, fazia milagres, fazia sinais, demonstrava que ele era Deus e o povo ainda tinha dúvida. Ah, Senhor, alguns dizem que o Senhor é Jeremias. Ah, não, Senhor, outros dizem que o Senhor é João Batista que se reencarnou. Olha só. Ah, não, outros dizem que o Senhor é Elias. E aí Pedro responde o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus fala para ele, bem-aventurado você, Simão, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Tamanha era essa doutrina. E nós vemos aqui, e nós vemos ao longo do ministério de Jesus, como a sua filiação foi colocada em xeque pelas pessoas e por trás disso pelo diabo, para tentar destruir aquilo que Deus tinha plano com o seu Filho amado Jesus Cristo. Por exemplo, quando Jesus ele expulsou um demônio, o que falaram para ele? Você faz essas obras porque você é filho de Beelzebu. Olha só o que falaram para Cristo. Mas Jesus ele tinha convicção daquilo que ele era. Jesus em nenhum momento, por mais que ele foi tentado nessa área, ele tinha certeza daquilo que Deus havia falado, daquilo que Deus havia lhe dito por meio da sua palavra. E Jesus responde, as obras que eu faço por meio do meu Pai que habita em mim. Lá com Pilatos, Pilatos falou para Jesus, tu não és o rei dos judeus? Você não é filho de Deus? Olha só, eu tenho autoridade para te matar ou para preservar a sua vida. Jesus poderia ficar abalado com aquilo e falar, realmente, Pilatos, será que eu sou filho de Deus mesmo? Mas Jesus ele fala, não, o meu reino não é deste mundo. E ele responde para Pilatos, nenhuma autoridade você teria se de cima não fosse te dado. Jesus, mais uma vez, se lembrando daquilo que Deus havia falado para ele. Na cruz, nem na cruz, as tentações deixaram Jesus tranquilo. Lembra o que falaram para Jesus na cruz? Não és tu o Filho de Deus? Desça dessa cruz. Salvou aos outros, salve a si mesmo. Jesus poderia pensar, realmente, olha só, eu, Filho de Deus, será que eu sou mesmo? Olha o meu estado. E ele fala o quê? Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Gente, olhando para esse texto, olhando para aquilo que o diabo aqui tentou Jesus Cristo, colocando em xeque, em dúvida a sua filiação, isso traz para nós um ensino muito importante. A Bíblia fala lá em Apocalipse que nós temos um acusador dia e noite diante do trono de Deus para nos acusar diante do Senhor. Aonde Deus ele faz uma afirmação, o diabo vem com uma dúvida. Quantos crentes aqui hoje vivem deprimidos, fragilizados, infrutíferos, pois dão mais créditos e ouvido às condenações e às mentiras do diabo do que nas Sagradas Escrituras? Mentiras lançadas ao crentes depois da nossa conversão. Lembra do seu passado? Você era um adúltero, seu imoral, seu pornógrafo, você não tem jeito. Sabe o seu pecado aí que você luta todo dia? Não tem solução não, viu? Não tem jeito. Mentiras. Você nasceu assim. Quantas vezes a gente ouve isso aconselhando pessoas? Eu nasci assim, não tem jeito. Eu tenho que adotar o meu pecado, eu tenho que ser o que eu sou. E, gente, o pecado pela palavra de Deus, naquele que se converteu, não define a nossa identidade. O pecado não nos faz quem nós somos. Uma pessoa que já foi perdoada pela graça e pela misericórdia do Senhor. O diabo ele diz que nós somos pecadores, imorais, que nós não temos o perdão de Deus.
Ou talvez, quando eu aconselhei outro jovem, ele disse, Diego, quando eu peco, eu não tenho coragem de chegar até Deus. Eu vou pedir daqui umas 3 semanas, porque eu fico com vergonha. Eu falo, é uma mentira. Porque o que Deus mais espera é que quando você peca, imediatamente você dobre o seu joelho e peça perdão de Deus. Porque muitas vezes o mundo e o diabo colocam em dúvida, será que realmente Deus me perdoa? Olha meu estado, olha minha imundícia, olha Deus me perdoa, eu caio tanto no pecado. E o diabo, quando nós ouvimos as suas mentiras, isso tem como propósito afundar a nossa vida ainda mais na lama do pecado. Sendo que uma pessoa convertida, restaurada, de lá já foi tirada. Olha que interessante, as dúvidas que nós temos. Ah, não tenho perdão, não tem jeito, meu pecado não tem solução. E o que a Bíblia fala que nós somos? Nós já somos santos, a Bíblia fala. Deus fala isso para nós. Nós já somos perdoados. Em Efésios nós vemos que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Em Romanos 8 a gente lembra que em Cristo Jesus somos mais que vencedores naquele que nos amou. 1 Pedro fala que nós somos justificados, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. E gente, quando nós temos essas palavras conosco, nós duvidamos daquilo que nós somos? Porque nós estamos com a nossa fé fundamentada na palavra. Não estou dizendo, você não deve chorar pelo seu pecado. Deve sim. Nós vemos Paulo dizendo, desventurado, miserável homem quem sou. Paulo lamentava do seu pecado. Quem me livrará do corpo dessa morte? Tem muito crente que para por aí. Sou pecador mesmo, não tem jeito, meu pecado não tem solução. Amanhã eu vou pecar mesmo. Quer saber? Eu nem vou ler Bíblia, eu nem vou orar. Não tem jeito não. Esse pecado aqui só a graça. E aí, Paulo não termina por aí. Ele fala, miserável homem quem sou. Quem me livrará do corpo dessa morte, dessa carne pecaminosa? Mas ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, gente, foi um assassino. Você acha que durante a vida dele o diabo tentava colocar dúvida na cabeça de Paulo? Você matou muito crente. Você acha que você deve evangelizar pessoas? Plantar a igreja? Quem que é você para isso? Lembra quantos crentes você matou? Quantos crentes você perseguiu? Paulo, nós vimos a convicção que Deus o chamou e que Deus apagou todos os seus pecados e lançou aonde? Nas profundezas do mar. E Paulo diz assim em Filipenses, como nós vimos na comunidade. Meus irmãos, eu não julgo ter alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as de mim diante estão, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, o pecado não define a nossa identidade. Se você é cristão, se você já passou pelo arrependimento, pela fé, a Bíblia fala que você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Ele te libertou do poder do pecado, de forma que você não é mais um adúltero, você não é mais um beberrão, você não é mais um imoral, você é uma pessoa santa em Jesus Cristo. Você não tem que obedecer às suas paixões pecaminosas, porque dali você foi liberto. Talvez você tenha que lutar contra tudo isso durante toda a sua vida, mas o seu passado não define o seu futuro. Meus irmãos, e agora a segunda tentação e as próximas 3 tentações, é muito interessante a gente perceber isso, que lá em 1 João 2,16, João fala que tudo que procede do mundo é o quê? A concupiscência da carne, a concupiscência e a soberba da vida. Jesus vai ser tentado nessas 3 coisas. Na concupiscência, no desejo dos olhos. Jesus vai ser tentado no desejo da carne. E ele também vai ser tentado na soberba da vida. Repare aqui comigo o versículo 3 mais uma vez. Então o tentador, aproximando-se do Senhor, disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Na segunda tentação de Jesus, então, Jesus é tentado no desejo da carne. Como assim? Lembrando aqui que Jesus Cristo, as suas tentações foram reais. Jesus foi tentado. Já vi muita gente falando, Jesus Cristo não foi tentado não, porque ele era Deus.
Como que Jesus foi tentado? A Bíblia fala que Jesus foi tentado, contudo ele nunca pecou. Ele foi um varão perfeito, aprovado diante de Deus. Mas as suas tentações foram reais e Jesus foi tentado aqui. Agora o diabo tenta Jesus em sua necessidade física, em sua carne, necessidade de pão. Ele aproveita do tempo de jejum do Senhor. Jesus aqui, como homem, estava debilitado, como homem estava fraco, para tentá-lo em usar o poder que possui para satisfazer a sua necessidade. Talvez você pergunte, mas Diego, que problema teria Jesus usar o poder divino que ele tinha para transformar aquelas pedras em pães? Que problema teria? Porque é isso que o diabo está oferecendo para Jesus. Afinal de contas, você não é filho de Deus? Em um estralar de dedos, transforma essas pedras em pães. Sutil, não é? Jesus poderia pensar, realmente, eu tenho poder para isso. Mas nós vimos que ao longo de todo o ministério de Jesus Cristo, em nenhum momento Jesus usa o seu poder para benefício próprio. Jesus em nenhum momento usa o poder que ele tinha para beneficiar a si mesmo. Olha que interessante quando nós percebemos que Jesus, ele diz em Marcos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus sabia muito bem o que ele tinha vindo para fazer aqui. Jesus sabia muito bem qual era a missão dele. Por isso, em nenhum momento ele deixou de cumprir, porque ele sabia, a minha missão não é essa. Eu não usarei o meu poder para beneficiar a si mesmo. Foi o que ofereceram para Jesus lá na cruz. Desça da cruz, mostre o teu poder. Ele poderia ter feito isso? Poderia, mas ele sabia, eu não devo, porque a minha missão é morrer por esses pecadores. E meus irmãos, olha que interessante isso. Sutil essa tentação, perigosa, difícil de discerni-la. Mas Jesus aqui, como que ele rebate, como que ele vence essa tentação? Citando as Escrituras. Olha que interessante o versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que nós aprendemos aqui com Jesus, meus irmãos? Nós aprendemos que Jesus, em resposta ao diabo, ele fala que mais do que o alimento físico, mais do que o pão físico, o homem necessita da presença e da palavra de Deus para a sua vida. E outra lição que nós tiramos aqui é que muitos crentes caem constantemente em tentações e vivem uma vida de fracasso espiritual. Ou seja, não conseguem vencer as suas tentações, porque estão se alimentando da comida apodrecida oferecida pelo diabo. E têm rejeitado o pão vivo que desceu dos céus, que é a palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E por isso são crentes fracos, crentes desidratados, crentes raquíticos espiritualmente. Porque não come da palavra de Deus e se alimenta das coisas que o mundo e que o diabo oferece. E você acha que o diabo oferece veneno para você comer e beber? Ele oferece coisas sutis que vai tirando o seu tempo, vai te entretendo aqui nesse mundo. Sabe aquele chocalhinho que põe no berço e a criança fica ali o dia inteiro batendo? Muitos crentes são assim. Estão aí, se entretendo e não se alimentam. Meus irmãos, o mundo oferece para nós novelas, seriados, shopping, compra, cinema, dinheiro, música, etc, etc, etc. E o povo de Deus está nessas coisas. A gente gasta o nosso tempo precioso com isso. Eu não estou dizendo que no cinema é errado, não estou dizendo que assistir novela é errado. Entretenimento, assistir seriados, é legal, é gostoso, mas está errado a gente gastar tempo com isso e não gastar tempo com o quê? Com a palavra de Deus. Você erra se você entrar no Facebook, corre para ele. Eu li a Bíblia hoje, não. O que está fazendo no Facebook? Eu já orei hoje. O que está fazendo assistindo esse seriado? Eu já orei pelos meus irmãos da igreja. Por que eu estou assistindo a novela das 9? Você está trocando o manancial de águas vivas por água imunda oferecida por esse mundo. E por isso, muitas vezes, a igreja caminha fraca. Não estou dizendo somente essa, mas a igreja no mundo. Porque o povo de Deus não come do pão da palavra de Deus. A gente despreza as Escrituras.
É 5 minutos de devocional e 10 minutos, e 1, 2, 3 horas em frente a uma televisão. Tá certo? A gente é digno de ser chamado povo de Deus? Não, meus irmãos. A outra coisa, há um sola da reforma que diz sola a escritura. E Jesus aqui, ele em todas as suas tentações, nós veremos aqui, ele rebate todas as tentações com a palavra de Deus. Se você quer vencer as suas tentações, se você quer caminhar vencendo as suas tentações, os seus desejos, você precisa conhecer a palavra. Uma igreja, meus irmãos, que Deus vai usar, uma igreja que Deus vai levantar nesse mundo, é uma igreja ousada, que ama as Escrituras, uma igreja sedenta, uma igreja esfomeada, uma igreja que lê a Bíblia. Deus não vai usar só gente rica, Deus não vai usar gente que quer trabalhar, Deus vai usar gente que se consagra, que lê a Bíblia e que ora. Mas você fala, todo domingo o pastor fala isso porque é o básico. E como é o básico, o essencial, o diabo vai fazer de tudo para que você não leia, para que você não ore, para que você seja um crente morno, medíocre. Por isso você precisa decidir em seu coração, buscar a Deus com todas as suas forças. Foi o que Deus disse para o povo de Israel. Vocês me acharão, vocês acham que me buscam. Vocês acham que me encontram por meio dos templos, dos sacrifícios. O que ele diz para eles? Vocês me buscarão e me acharão. Quando? Quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês. Com fome, com sede, com anseio. Eu quero mais de Deus na minha vida e eu não me conformo com essa vida medíocre. Sabe por quê? Porque se você conhecer a Bíblia, você vai ser tentado a cobiçar amanhã. Está vendo aquela mulher no semáforo? Olha lá. Um homem que conhece a Bíblia, ele vai dizer, não vou olhar, porque está escrito. Qualquer que olhar para uma mulher impura já adulterou com ela. Ou você vai ser tentado a reclamar. Reclama da sua casa velha, desse carro velho que você tem. Não, eu não vou reclamar. Porque a Bíblia diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Dê vazão aos seus impulsos sexuais, jovem. Para com essa coisa aí de virgindade, de ser puro, de esperar no Senhor. Para com isso. Está escrito, faça morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a lascívia, o desejo maligno que é a idolatria. Mulher, abandone esse traste que você tem de casa, esse saco de batata aí no sofá, e troca por outro homem. Uma mulher que conhece a Bíblia, uma mulher que ama o Senhor, que conhece o mínimo da palavra, ela vai dizer, não, está escrito, mulheres, sejam submissas aos vossos próprios maridos, para que se ele não for convertido, ele seja ganho pelo vosso santo procedimento. Marido, adultere, traia a sua esposa. Está vendo aquela secretária ali, bonita, novinha? Traia. Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Um homem que conhece a Bíblia, gente, ele vai se lembrar de Efésios, que diz, maridos, amem, decidam amar as vossas esposas como quem? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você acha que quando um homem é tentado com isso, lembrando desse versículo, ele vai cair? Porque ele vai se lembrar que Jesus Cristo usou as Escrituras em meio às tentações. Desista da vida cristã, volta para o mundo, é melhor. Mais gostoso, jovem, vai para o mundo. Não, porque está escrito que nós não somos os que retrocedem, mas os que avançam para a salvação. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que se nós queremos vencer as nossas tentações, nós precisamos conhecer a Bíblia. Se você não come da palavra, se você não decora versículo, você está aberto para amanhã, ou hoje mesmo, ser tentado e cair. E ser um crente infrutífero porque não sabe resistir às suas tentações. É interessante que Jesus ele falou lá em João 6, os seus antepassados, eles comeram do maná e o que aconteceu com eles? Eles morreram. Mas ele fala, eu sou o pão que desceu dos céus. Quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Ele é o pão dos céus, meus irmãos. Coma dele, beba dele, tenha anseio por ele.
E tenho certeza que em meio à tentação você se lembrará das Escrituras. E ela será uma arma poderosa em suas mãos contra o pecado, contra a vida pecaminosa. A terceira tentação de Jesus, ele foi tentado na soberba da vida. Olha que interessante o versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Mais uma vez aqui, o diabo agora apela para o orgulho e para a presunção de Jesus. Satanás foi o primeiro teólogo liberal da história. Por quê? Porque ele cita as Escrituras, ele omite, distorce para dar um sentido que ele gostaria. E é isso que muitos fazem hoje. Acham ser donos de Deus. Pegam a Bíblia, distorcem, falam um monte de coisa e dá ordem para Deus. E é interessante que o diabo aqui, ele mesmo cita as Escrituras. O próprio Satanás cita Salmo 91, 11 e 12. Vamos abrir lá? Salmo 91, 11 e 12. Abra a sua Bíblia lá. O diabo, tamanho a astúcia, a malignidade, a perversão, ele é capaz de usar as Escrituras para tentar os filhos de Deus. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Não foi isso que Deus disse? No dia que dela comerdes, certamente morrerás, mas... E é isso que ele está fazendo aqui com Jesus Cristo. O versículo 11 e versículo 12 diz assim. Ele cita, olha só. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele para por aí. Ele fala, está vendo Jesus? Está escrito lá no Salmo 91. Mas o diabo usou o texto totalmente fora do contexto para trazer alguma comprovação de Jesus Cristo deveria pular de lá e ter certeza que os anjos o segurariam. Ele aqui, Satanás tentou trocar confiança por um teste que lançava dúvidas sobre se realmente Deus seria fiel. E exigiu uma prova visível de fé. Ele queria uma prova, olha, vamos ver se Deus é Deus mesmo. Pula daqui, eu quero ver se Deus te salva. Fé é isso? O que Hebreus fala para a gente? A fé é as coisas que nós vemos. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E o diabo estava propondo uma coisa totalmente oposta. Não era fé, era presunção. É ser orgulhoso, é achar que Deus cabe a nós nos obedecer. E a presunção não advém de fé, mas falta de fé. E é interessante observarmos que o diabo ele para onde ele gostaria, porque o versículo 12 traz uma profecia sobre ele. Olha só. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Ele para. Você acha que o diabo queria dizer isso para Jesus? Não. Ele usou a palavra, ele distorceu a palavra, e é isso que muitos têm feito hoje. Usado as Escrituras para dizer, olha, você tem que mandar, você tem que determinar, você tem que exigir. Isso não é fé, gente, é presunção, é orgulho. Nós vemos isso no povo de Israel, quando chegaram no deserto, Deus nos tirou do Egito e nos trouxe para cá. Se Ele é Deus mesmo, manda que Ele tire a água da pedra. Isso era fé? E eles eram tentados. E o que mais vemos hoje? Igrejas exigem, determinam. Se Deus, eu mando e o Senhor tem que dar. Eu determino e eu quero. Meus irmãos, foi assim que Jesus Cristo fez? O próprio Senhor Jesus Cristo é um exemplo para nós. Sendo o próprio Deus, Ele nunca exigiu nada de Deus. Ele sempre dizia, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo seja feita a minha vontade, a tua vontade e não a minha. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, tem crente que vê uma lata de sardinha, sobe em cima e começa a discursar. Ou seja, se acha pessoa maravilhosa, não vê oportunidade para brilhar, ela quer aparecer. Gente, nós não somos nada. Não somos nada, a Bíblia diz.
Lá no seminário, uma vez, um seminarista chegou para mim, eu estava no segundo, ele estava no primeiro. Aí foi a primeira final de semana de ministério. Aí eu falei, e aí, como que foi lá na igreja, tal, o final de semana? Foi horrível, horrível. Porque eu achei que eu ia pregar, eu achei que eu ia cantar no louvor. Sabe o que o pastor mandou eu fazer? Me deu uma vassoura, mandou eu varrer o chão. Mas eu fiquei tão bravo, tão bravo. E aí, depois de um tempo, lógico, ele começou a pregar, a ensinar. Mas o pastor queria realmente testar. Porque a Bíblia diz, quem não serve para servir, não serve. Todos nós aqui não somos chamados a estar na frente, ou querer ser... Não, a Bíblia chama que nós devemos servir em humildade diante do nosso Deus. Por isso nós precisamos orar para que Deus trate o nosso orgulho, a nossa presunção, a soberba da vida, porque nós não somos nada. Nunca exijamos nada de Deus. Mesmo quando uma doença chegar, que Deus nos dê um coração tão humilde ao ponto de dizer, Senhor, o meu desejo é a cura, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Lembremos-nos de Tiago, que fala que Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. Oremos e busquemos um coração humilde diante do nosso Deus. Um coração que renuncia à própria vida por amor ao Senhor. Eu não mando em Deus. Eu não mando no meu Deus. Eu sou apenas servo, escravo. Eu apenas obedeço. Eu apenas cumpro aquilo que Deus chamou para fazer. E depois de ter feito tudo, eu ainda sou servo inútil, porque só cumpri com a minha obrigação. Esse sou eu, um servo que Deus, segundo a sua misericórdia, usará. Você tem que falar isso. Não é fácil, nosso coração é inclinado naturalmente para o orgulho, uns mais, outros menos. Mas todos nós queremos ser presunçosos diante do nosso Deus, sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo não foi. Voltando lá para Mateus, volte sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4. A quarta e última tentação, em Mateus capítulo 4. Jesus ele foi tentado no desejo dos olhos. Olha que interessante o versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Meus irmãos, nós vemos aqui então que Jesus ele é tentado na área do desejo dos olhos, ou na concupiscência dos olhos, desejo por posses. O diabo apela aqui agora para a cobiça dos olhos, oferecendo todos os reinos do mundo por Jesus, para Jesus. O diabo mente aqui mais uma vez. Como ele é chamado na Bíblia? Pai da mentira. E ele mentiu para o próprio Senhor Jesus Cristo, porque afinal de contas ele fala assim, lá em Lucas, numa passagem paralela, ele vai dizer que todos os reinos são dele. Todos os reinos pertencem a ele. É mentira isso. A Bíblia diz que, lá em Lucas, ele fala assim, tentando Jesus, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela foi-me entregue, e eu dou a quem quiser. O diabo falando isso. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Está errado isso, gente. De quem pertence o mundo, a terra e tudo que nela existe? A Deus. Lá em Êxodo diz assim, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus falando para a nação de Israel. E o diabo fala, olha, tudo isso aqui que é meu, eu darei a você. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe desse mundo. Que esse mundo está cegado pelo diabo. Que os incrédulos estão cegados por ele. Que o diabo, como diz um teólogo, ele é como um cachorro na coleira nas mãos de Deus. Deus, em sua soberania, permite a ação do diabo nesse mundo, sendo que ele não pode ultrapassar aquilo que Deus determina. Foi assim com Jó. Jó foi um homem que sofreu muito. E o diabo pede permissão para Deus para ferir a Jó. Deus ele fala, fere esse homem, contudo, não o mate. E o diabo obedeceu?
Obedeceu, porque não tem escolha, porque quem manda em tudo, quem governa todas as coisas, quem é o Deus sobre todas as coisas, gente, é Deus. Dele pertence o mundo e tudo que nele há. E o diabo aqui mente, sendo o pai da mentira ao Senhor Jesus Cristo. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Jesus mais uma vez aqui contra-ataca essa tentação tão mentirosa, declarando a sua total lealdade e adoração a Deus. Ele diz: ao Senhor teu Deus, só a Ele adorarás, e ao Senhor oferecerás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus aqui ele tinha um coração totalmente leal, meus irmãos, a Deus. Se Jesus aqui estivesse com o coração dividido, você acha que essa tentação não iria, pelo menos, fragilizá-lo? Mais uma vez, Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou porque o seu coração era inteiramente de Deus. O seu coração era completamente do Senhor. Jesus ele contra-ataca isso dizendo: a minha lealdade, o meu coração não é de outro, o meu coração é de Deus. Eu adoro somente a Ele. E ele cita Deuteronômio mais uma vez. Reparem como Jesus conhecia as Escrituras. Talvez você diga: Jesus conhecia a Bíblia porque ele era Deus, ele sabia a Bíblia de cor. Jesus, como homem, sabia a Bíblia porque ele estudou, porque ele leu, porque ele se dedicou. E Jesus aqui, essa passagem está aqui, meus irmãos, para deixar de exemplo para mim e para você. Pela graça de Deus, pela palavra de Deus, conhecendo a Bíblia, nos apropriando da palavra, da Santa Escritura, nós podemos resistir às nossas tentações. O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida, mas ele não pecou porque a sua boca estava cheia da palavra de Deus. Como homem, ele veio para dar exemplo para nós de que é possível viver uma vida cristã digna, viver uma vida cristã de vitória, viver uma vida de cristã cheia do Espírito Santo e vencer as tentações. Eu sei de jovens aqui que choram, e é a palavra para você, que luta contra o pecado, que chora pelas tentações que você enfrenta. Há esperança, porque o Senhor Jesus Cristo veio para nos dar o exemplo. Para você que nem luta, para você que se entregou para o pecado, reavalie se você é cristão. E se ainda não, se entregue hoje mesmo ao Senhor Jesus Cristo. Porque nós vemos Cristo aqui, nessa última tentação. Ele responde à afronta do diabo, à tentação do diabo, se lembrando: o meu coração é de Deus. E está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Irmãos e irmãs, se nós queremos ter vitória e vencer as nossas tentações, tenhamos um coração totalmente leal a Ele. Já viu quando alguém mente num tribunal? Uma palavra certeira do advogado que está acusando, se toca, ele já fica... porque ele não está firmado na verdade. Se nosso coração está firmado na verdade, se nós adoramos ao nosso único Deus, se a nossa vida está em Deus, a Bíblia fala que nós teremos autoridade, como Jesus, porque Ele pagou o preço por nós naquela cruz para dizer: retira-te, Satanás, porque somente ao meu Deus eu adoro. Gente, vocês conhecem quantas pessoas naufragaram na fé, abandonaram a fé, porque caíram em tentações do diabo e dali não conseguiram mais retornar. Voltaram à antiga vida, à escravidão do pecado, sendo que Jesus nos dá um exemplo aqui: é possível. E o seu coração, ele é totalmente de Deus? Como nós temos visto aqui, o pastor tem falado, talvez a gente não tenha estátuas na nossa casa, mas como diz Ezequiel, nós temos levantado ídolos aonde? Em nossos corações. Se você está cheio de ídolo em seu coração, no meio da tentação, no meio da sedução, no meio daquilo que você ama, você vai entregar o seu coração ao ídolo. Se seu coração está na imoralidade sexual, a primeira piscada ali na internet que você receber, você vai cair, porque o seu coração é idólatra da imoralidade sexual. Ou se você ainda tem o ídolo da cobiça na sua vida,
Quando passar aquela mulher ou aquele homem, você não vai nem pensar duas vezes, você vai olhar, porque o seu coração ainda ama a cobiça. E a cobiça é um ídolo na sua vida. Ou quando você tem como ídolo a sua língua, você fala mesmo, eu falo a verdade, eu fofoco, eu tenho que dizer verdade. Mentira, porque a sua língua é o seu ídolo, você não consegue controlá-la, o seu coração está dividido. E o que Jesus fala para a gente? Vocês não podem servir aos dois senhores. Ou vocês vão aborrecer a um e agradar a outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e a cobiça. Você não pode amar a Deus e outra pessoa, pecado, objeto na sua vida. O nosso coração, a Bíblia fala que nós devemos ser totalmente de Deus. Meus irmãos, um versículo muito forte está lá em Josué. Quando ele chega para a nação de Israel, olha, nós vamos entrar na terra prometida e vocês precisam estar com o coração de vocês totalmente entregues a Deus. O coração de vocês totalmente voltados para o Senhor. E ele fala assim, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos seus pais no passado, aos Balaíns, aos deuses, à prostituição, à imoralidade. O que Josué fala? Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você fez esse voto com Deus? De pelo menos lutar para que o seu coração não seja de outra pessoa, não seja de mais ninguém senão do Deus Todo-Poderoso. O seu coração é dele e você percebe se seu coração é de Deus ou não no seu dia a dia. Para quem você corre logo de manhã? Para a televisão? Para quem você corre logo de manhã? Para o Facebook? Para quem você corre logo de manhã? Eu digo isso para mim mesmo, gente. Porque eu sei da potência do meu coração de ter facilmente ídolos. E nós temos criado ídolos no nosso coração. E porque estamos cheios de ídolos, estamos enfraquecidos. Porque esse ídolo suga o nosso vigor espiritual. Qual tem sido o seu ídolo? Talvez o seu ídolo é a sua beleza, é o seu cabelo, é a sua vida, é a sua felicidade. Meus irmãos, Deus chama. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses do seu coração, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez o pastor fala que semana após semana você sai duro. Não ache que Deus é um Papai Noel, não. Que depois vai dar um tapinha nas suas costas e vai dizer está tudo bem. Deus não é assim. Paulo fala para a gente, meus irmãos, aquilo que vocês plantarem, ele fala, meus irmãos, não está falando para a gente do mundo. Aquilo que vocês plantarem, vocês vão colher. Se você só planta entretenimento, só planta televisão, só planta discussão, só planta reclamação, é isso que você vai colher na sua vida cristã. Mas se você planta amor, devoção, piedade, busca, sede por Deus, a Bíblia fala que você vai colher prosperidade espiritual lá na frente. Bem-aventurado o homem, feliz é esse homem. A gente acha que nós somos felizes com o mundo. Mentira, gente. Nós só vamos ser felizes de verdade. A nossa alma só vai ter sossego quando a gente encontrar prazer em Deus. Sabe, prazer de dizer, Senhor, nem casar eu quero, porque Cristo para mim é todo satisfatório. Eu não acho, e às vezes a gente olha para vários casais e vê uma tristeza, porque achava o quê? Que o casamento era felicidade. É? Não é. Porque você trocou o casamento por quem? Pelo noivo, que é Jesus Cristo. Ele sim, pode ser todo prazeroso, todo satisfatório. Ele pode encher o seu coração de amor por ele. Sabe, um amor desesperado. Eu quero Jesus Cristo mais na minha vida. Eu não paro, eu não me aquieto, enquanto no meu dia eu parar para ler um pouquinho dele, para conhecê-lo. Peça isso para Deus, para que ele seja o noivo, aquele que arrebata o teu coração, aquele que você diz, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Como que você está hoje? Como está o teu amor por Jesus? Às vezes até tomar a ceia, a gente toma, é o sangue, é o pão. Vai, come pão, bebe. A Bíblia fala indignamente. Porque vocês não estão discernindo o corpo que foi moído e o sangue que foi derramado por vocês. Vocês pisam no sangue da aliança. Porque vocês têm amado o pecado de vocês do que o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor
que nos dê um coração completamente dele. Dia após dia, que Deus derrame sobre nós um avivamento. Que Ele desperte o povo dele, a oração, a leitura da Bíblia. Nós precisamos buscar. Um grupo na Inglaterra orou durante 10 anos. Depois de 10 anos, um avivamento veio sobre eles. Por isso precisamos orar e falar: Deus, toma o meu coração nas tuas mãos e molda o meu caráter, a minha vida, que o meu coração seja totalmente do Senhor. Para terminar, eu queria terminar com 3 aplicações. Primeiro, o crente ele é chamado para um campo de batalha. Tem muito crente que acha que foi chamado para a Disneylândia, não é assim? Que é festa, comida e bebida. Você foi chamado para um campo de batalha. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6. Efésios 6. Diz assim, Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, nós somos chamados para a batalha. E a Bíblia diz claramente que a nossa luta não é contra a sogra, não é contra a esposa, não é contra o marido, não é contra o tio. A nossa luta é contra quem? Principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Essa é a nossa luta. E tem crente que está brincando em meio ao campo. Depois cai, peca, chora, porque não estava disposto com a armadura que o próprio Paulo fala aqui para nós. Tomem um capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, os calçados do evangelho, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda a oração e com toda a súplica, vão para o campo de batalha. E é isso que Deus espera de você. Se nós não formos com a espada, meus irmãos, nós vamos estar suscetíveis a sermos constantemente atacados pelo diabo e pelas suas tentações. E a nossa luta não é contra as pessoas. Como o pastor tem falado, o diabo está lá no carnaval, na balada, está inserindo contenda, discórdia, fofoca, muito sutil. Ah, a minha luta é com a irmã fulana. Não, a minha luta é com o irmão ciclano. Não, aquele irmão eu não suporto de jeito nenhum. A minha luta é contra ele? A sua luta é contra pessoas nessa igreja? A Bíblia fala que a nossa luta é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Você tem se revestido da armadura de Deus? Você tem firme aí a espada do Espírito, que é a palavra? Para que quando vir a tentação você ataca como Jesus fez, citando as Escrituras. Primeiro, nós não fomos chamados para um parque de diversão, fomos chamados para um campo de batalha. Segunda coisa, o Senhor promete livramento para nós em todas as tentações. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. O Senhor falou para nós por meio da sua palavra: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Em cada tentação, meus irmãos, a Bíblia fala: Deus é fiel. Então veja a tentação não como uma oportunidade de derrota, mas uma oportunidade de glorificar o nome de Deus. Porque é prazeroso para nós quando uma tentação é vencida, não é? E Deus é glorificado até mesmo em meio à nossa tentação, quando a ela resistimos e obtemos o livramento do Senhor. Nós podemos suportar a tentação. É possível pelo poder do Espírito Santo. E terceira coisa, nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas e intercede por nós. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 4. Hebreus 4 diz assim, a partir do versículo 14. Hebreus 4, 14.
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, nós temos um sumo sacerdote que é o Senhor Jesus Cristo. E o texto fala que ele foi tentado todas as coisas. Jesus sabe a sua tentação. Jesus conhece a sua área de fraqueza. Jesus sabe que ali na frente do computador você é tentado. Ele sabe que você é tentado a olhar, a pensar, a agir. Mas nós temos um sumo sacerdote que se compadece por nós e intercede por nós. Temos um Deus que ora por nós, que é Jesus Cristo. Ele já morreu por nós, o varão perfeito, Jesus Cristo, que foi tentado em todas as coisas, nos chama hoje. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E aqueles que estão comigo, aqueles que me seguem, se estão com os olhos focados no céu, em Cristo Jesus, também vencerão. Você está com Cristo? A Bíblia chama então você a todo dia se achegar ao trono da graça e buscar socorro, misericórdia em ocasião oportuna. Se você sofre com tentação porque você deseja agradar a Deus, saia daqui hoje lembrando, Senhor, é possível eu vencer as minhas tentações, porque eu tenho o grande Rei, o Senhor dos Exércitos, o meu sumo sacerdote, que intercede por mim e estende a sua mão de misericórdia e de graça no momento da tribulação. Um crente tem que sair com essa confiança, com essa certeza, que eu vou para o campo de batalha, passarei por ataques, provações, lutas, dificuldades, mas o meu general está na minha frente. Ele é fogo consumidor, que vai na minha frente batalhando as minhas guerras e guerreando as minhas vitórias. Ele venceu, eu também vencerei. Não pela minha força, mas pela força do Senhor, pela força do seu Espírito. Eu tenho um sumo sacerdote e ele intercede por mim. Ele venceu e eu também vencerei. Até aquele grande dia, quando depois de tantas lutas, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, eu verei o meu Senhor face a face. E eu olhei para trás e direi, Senhor, valeu a pena, porque o Senhor esteve comigo. Obrigado, Senhor, pela tua santa presença que me sustenta na hora do pecado. Eu te louvo, te exalto, te adoro. Um crente que luta aqui, ele colherá vitória lá. Um crente que chora aqui, as suas lágrimas serão secadas lá. Por isso, meus irmãos, se você hoje tem chorado pelas suas tentações, se você luta contra os seus pecados, bem-aventurado é você, porque o Senhor promete bênçãos infinitas para cada um de nós. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo remédio das Escrituras. Obrigado, Senhor, pela vida do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos mostra que o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele conhece as nossas dores, conhece os nossos pecados, porque Ele se fez pecado em nosso lugar ali na cruz. Senhor, obrigado. Obrigado porque temos um sumo sacerdote que morreu por nós, varão perfeito que nunca pecou, que estende a sua mão de graça e misericórdia, que venceu a morte, o pecado e o inferno. Obrigado, Senhor, porque hoje somos teus, eleitos, comprados, perdoados, regenerados, novas criaturas, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Senhor, amanhã, hoje mesmo, seremos tentados. São tentações de todas as formas, ó Deus, nos olhos, na cobiça, no desejo. Mas, Senhor, seja o nosso socorro, seja o nosso livramento. Nos dê força, Senhor, em nossas tentações, em nossas batalhas. Ó Deus, nos quebranta, nos amassa, nos joga no chão. E vem, Deus, nos moe, nos trata, nos perdoa e nos levanta. Mais uma vez, para combater o nosso bom combate, terminar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Ó Deus, cuida desse povo, Senhor, cuida da tua igreja,
Que o exemplo de Cristo, conhecedor da palavra, sempre citando as Escrituras, seja um exemplo para nós. Nos dê fome, nos dê sede, nos dê amor, nos dê apetite por mais de Ti, Senhor. Desperta a Tua igreja nessa noite e todas aquelas que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, clamamos por um avivamento, Pai. Dê fome, dê, ó Deus, anseio, desespero pela Tua palavra. Que possamos ser conhecidos como um povo que ama as Escrituras, que se apropria da Tua palavra dia após dia. Que possamos cantá-la, que possamos falá-la, que possamos memorizá-la dia após dia, Senhor, para a Tua glória, para que aqui tenhamos uma espada poderosa em nossas mãos contra o diabo, contra o mundo, contra o pecado, para que assim, ó Deus, possamos caminhar aqui como vencedores, como alguém que já morreu para esse mundo, mas em Cristo está vivo, ressurreto, até aquele grande dia, quando veremos o general, o sumo sacerdote, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Nós Te louvamos, Te bendizemos, levanta o nosso semblante e nos ajuda a olhar só para o Senhor Jesus. É a nossa oração, no nome dEle. Amém.